Olá, bom dia. 8h40. Estamos começando mais uma edição do Ponto a Ponto nessa quinta-feira, 17 de abril de 2025. Antivéspera aí, na verdade, véspera já de um feriado, mas do outro já ante, porque nós teremos feriados. Na sexta, Sexta-feira Santa, e na segunda, Tiradentes, o que significa fluxo enorme para o Baixada Santista. Segundo a Ecovias, a previsão é de mais de 385 mil veículos descendo a serra. Se a gente multiplicar por 4, tenho aqui um especialista hoje em conta e cálculo, vai me ajudar mais ou menos quantas cabeças virão para a Baixada Santista para ajudar a nossa economia e também aproveitar. Porém, um outro convidado que eu tenho aqui, já estou olhando para ele, ele gosta de um friozinho, de uma chuva, vai ficar feliz, porque segundo a previsão meteorológica do IMET, teremos frio, não tanto frio assim, né? Para o Santista, 21 graus é frio, para deixar claro. Mas teremos chuvas no feriado. Então você vai aproveitar de outra forma, não indo à praia também. Hoje, Dia Nacional da Botânica. Você que gosta de um bom jardim, de vegetação, hoje é o Dia da Botânica. Dia Nacional de Luta pela Reforma Agrária. É uma reforma agrária que no Brasil ela é capenga, né? Muitas vezes você entende que um lado funciona, outros lados não. Precisamos discutir muito isso. E Dia Mundial da luta aí em relação à homofilia. Então, a gente precisa ter ciência desses fatos também, né? Só chamar a atenção dos nossos ouvintes também, pedir desculpas, mas, ao mesmo tempo, trazer informação. Estamos em transformação, nossa logomarca vai mudar, nossa plataforma está mudando, nosso site está mudando, um site interativo, responsório, você irá participar, você que é empresário, comerciante, poderá participar conosco, poderá investir na nossa plataforma, poderá estar junto conosco no nosso site, participando de tudo aquilo. Então, espere mais alguns dias, não vai demorar muito, não. Estaremos com tudo novo. Áudio novo, imagem nova, site novo, hospedagem nova, plataforma, tudo novo para você. 2 anos de Rádio Estadão Santos, você merecia ainda mais qualidade. Gente que está aqui na Baixada Santista e vai para o mundo inteiro, quero oferecer para você cada vez mais qualidade no ar, como é um dos nossos slogans e nossas vinhetas, você ouve e confere também. Virgínia, bom dia, às 8h42, chamando um abraço para a família Santos do Guarujá, a dona Sônia, o seu Antônio, o filho Luiz, também o senhor Roberto, a dona Mônica, e lá o Alberto, que diz que não vai Corinthians. Segundo ele, depois de ontem, tem que mandar embora todo mundo no Corinthians, até o presidente. Na verdade, é o contrário, é começar pelo presidente, né, Alberto? Um abraço para você. O nosso WhatsApp dirigindo da Rádio Star News nesta quinta-feira, véspera de sexta-feira, feriado. E se você ainda não comprou o seu ovo de Páscoa, o meu convidado Marcos Storch dará a receita de como buscar o ovo que você precisa pelo um preço mais acessível. Bom dia, Virgínia. Dia 13 998-5-709, tiro 13 998-05-8709. Antes do bom dia dos nossos convidados, o presidente Lula voltou a criticar a elite brasileira. Ele esteve em uma montadora de veículos em Resende, no Rio de Janeiro, e também no Rio de Janeiro, inaugurando um novo campus de a Universidade Federal Fluminense, né? E sentou a crítica à classe social mais elevada, a chamada elite. Você pertence à elite? Sinta-se lembrado. Se não pertence, vai entender também. Bom dia, meu querido Marcos Storch, engenheiro civil e também diretor técnico da A2S Engenharia e também perícia, né? A gente fala qualidade para a impermeabilização, para a sua construção, lembre da A2S. Bom dia. Bom dia. Bom dia. E já que nós estamos falando de elite, temos elite política também nesse pacote, não, da crítica? Acho que não. Por quê? Não é elite? Acho que é uma outra elite. Eu detesto a elite criminosa, né? Aquela que quer segregar o crime na comunidade e ela é a beneficiária desse mesmo crime, né? É verdade. Então, vamos lá. Eu acho que é realmente aquela elite que não contribui e que só usufrui, ela tem que ser criticada, mas não tem que olhar também para o próprio umbigo, né? Ah, sim. E bom dia. Bom dia. Já comprou os ovos? Receita de bolo, você pode, de bolo não, de ovo, eu acho melhor vocês deixarem passar a Páscoa. É melhor, né? Esperar a promoção, entendeu? Promoção, pro mocinho, pra mocinha. Eu estaria antes com o diretor-geral, o coordenador do PROCON, mas ele não está mais lá. Mas eu vou dizer uma coisa para você, caminhe, porque ovos estão caros, você encontra às vezes os mesmos ovos com preços diferentes, e vai lembrar, o ovo diminuiu e cresceu no preço. A qualidade também caiu muito, muita gente questionando
entra em contato com a Rádio Star News, nosso jornalismo, dizendo, Eduardo, o ovo de Páscoa tem gosto de tudo, menos chocolate. Então, isso é uma questão que a gente também tem que levar para as autoridades para entender o que está acontecendo. O cacau tem uma menor quantidade. Isso é verdade. O Brasil já não produz tanto cacau, também é verdade. O Brasil exporta, também é verdade. Mas isso não significa que nós possamos ou devemos ter uma qualidade inferior. Mas... E não dá nem para criar... Tem uma tradição alemã que decora uma árvore, como a gente conhece de Natal, com ovos naturais, ovos de galinha, né? Ok? Sim. Eu acho que nem isso dá para fazer hoje, né? É verdade. É verdade. Vai ficar difícil, porque até os ovos das galinhas estão aí pela hora da morte para o brasileiro. Mas o presidente Lula exaltou a educação pública e disse que não teve condições de estudar. Ele afirmou que a elite ocupou um país a partir de Portugal, só imaginava que a gente fosse indígena, só teríamos índios no Brasil. Negro e trabalhador cortador de cana, e que a elite brasileira não imaginava que a gente fosse ser outra coisa. Palavras proferidas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E disse o seguinte ainda: eu acho que a elite brasileira deveria ter vergonha, mas muita vergonha, porque deveria se olhar no espelho e ter mais vergonha ainda. Precisou de um torneiro mecânico sem diploma universitário governar esse país para ser o presidente que mais fez universidades na história do Brasil. O presidente que mais fez institutos federais no país. Palavras de Luiz Inácio Lula da Silva, o torneiro mecânico, presidente pela terceira vez. Bom dia, Ronaldo Ferreira, cientista político, vai nos explicar nos meandros esta fala potencial e personificada de Luiz Inácio, e também advogado, brilhante advogado, e conhecedor profundo dos bastidores da política nacional, estadual e municipal. Estamos precisando de pessoas que tenham um olhar diferente, uma sensibilidade diferente. Inclusive, bom dia especial à Câmara Municipal de Santos. Está precisando de um axé, como diria Gilberto Gil. Bom dia, bom dia. Bom dia, Virgínia, na produção, Marcos Stork. Bom dia. Eduardo, você agora me atribuiu algumas qualidades por muito de honra, mas esses... Eu jamais mentiria. Só conhece. Fala do presidente Lula. Abrir várias frentes para uma análise. Concordo. Você tem ali várias verdades, você tem ali um imaginário popular e uma mensagem em especial para mobilizar os seus eleitores. Sim. Tá? É manter acesa a fleuma do seu eleitorado. Da mesma forma que Jair Bolsonaro faz com o seu eleitorado de uma forma, Lula faz de outra. Sem dúvida nenhuma, a história do Brasil, isso é inegável, ela foi marcada por predomínios de elites. Sim, somos um país, por quê? Nós éramos uma colônia. Né? Somos uma colônia durante mais de 300 anos. Nós somos uma colônia. Nós somos o último país, tá, a conceder a abolição aos escravos. Exato. Tá? Exato. Então, nós somos, sim, um país que foi construído dentro de uma elite. Nós temos uma república extremamente nova. Nós temos uma república que ela tem pouco mais de 100 anos, né? Se é mais preciso, deve ser 130 anos. Né? Uma independência que acabou de fazer 200 anos recentemente. Então, nós somos um país jovem que ainda temos as suas marcas desse período elitista. Sim. Mais do que é natural. Todavia, não autoriza a você reproduzir isso, né, dentro do país atualmente, colocando, sem definir quem são essas elites e o porquê são essas elites. Acho que isso é um ponto importante. Sim. Dizer, de fato, que o maior número de institutos federais e universidades foram os 3 governos do Lula, isso é verdade também. Né? Agora, é importante que a gente extraia disso daí não a provocação, porque me parece que, às vezes, o presidente ele quer uma provocação, ele quer uma síntese. E quanto mais esse país precisa hoje de se harmonizar, estabelecer pontos de diálogos entre os diferentes. Isso é a essência da política. Sim, né? sim. Quando eu segrego os meus pensamentos, quando eu segrego nas minhas próprias convicções, eu posso nela me afogar. Né? Então é preciso cautela. E ao que parece,
não há nenhuma manifestação no espectro político brasileiro hoje de gestos. Tá? Cada um deve abraçar as suas bandeiras daquilo que entregou para o país. Né? Agora, não existem governos perfeitos, não existem governos, mas existem governos que têm um compromisso interno. Por fim, até para arrematar essa minha fala inicial, você falava da reforma agrária, que hoje em dia é reforma agrária. Sim. Pois bem, a reforma agrária brasileira foi pensada por um homem que depois foi alejado do poder e depois foi reconduzido, José Bonifácio de Andrade Silva. Sim. Ele foi o primeiro, em 1823, ele propunha ao Brasil uma reforma agrária, a abolição dos escravos num período de 10 anos, tá? E que essa reforma agrária desse ao preto ou negro escravo brasileiro um pedaço de terra onde ele extraiu o seu sustento. E vamos lembrar que o Brasil do século XIX não era o Brasil hoje dos portos, não era o Brasil, não. A riqueza, a sobrevivência, ela estava no campo. É verdade. Então, se isso tivesse ocorrido no Brasil lá atrás, logo depois da independência, talvez o presidente Lula não estivesse criticando as elites. Porque haveria uma ruptura dessa modelagem escravocrata que o Brasil teve, latifundiária que o Brasil teve, né, para um país mais justo. Agora, a fala, da forma que o presidente conduz, nos parece uma fala de provocação, Exato. De chamar para a guerra, de bater os tambores e pintar o rosto. Ô Marcos, nessa análise muito bem colocada pelo Ronaldo Ferreira, você que também é um professor universitário, tem um fundo mesmo de provocação, tem um fundo mesmo de verdade. Lamentar que o Brasil, ontem nós tivemos aqui no programa, comentávamos isso com o Adilson Gonçalves, a participação no programa, com o doutor Emílio Puimi, que país que não investe em educação, não investe em ciência, não investe em cultura, não chega a lugar nenhum, ou vai ficar sempre claudicando. A gente percebe histórias como hoje, a da China, que se revela com muita educação, muito estudo, muita pesquisa. Vamos pegar o exemplo do Japão, que já é altamente confirmado pela sua história. A Coreia do Sul, que praticamente, se a gente imaginar uma corrida de Fórmula 1, os carros estavam emparelhados, da mesma época, do mesmo jeito. A Coreia do Sul, bem menor que nós aqui brasileiros, mas era ali um plantio de arroz e mais nada. E os dirigentes, os seus governantes, era o seguinte: ou a gente aplica isso a partir de agora, como muito bem lembrou o Ronaldo Ferreira, ou a gente não vai ver futuro, e o futuro está ali. Então a gente percebe que a gente discute no Brasil, quando o presidente fala de elite brasileira, tem esse ponto da educação, podemos concordar. Inclusive, vale lembrar que algumas cidades no Brasil, dificilmente você consegue a instalação de uma universidade pública, porque ali você tem elites que não querem para manter as universidades particulares. Mas também lembrando que as universidades particulares existem na falha do governo. Quando o governo não se coloca ali para trazer essa qualidade de educação, tem que haver essa educação e aí tem que ser a privada. Então, também tem esse sentido. Mas também lembrando que o presidente, quando faz essas críticas, temos que lembrar que ele tem falado seguidamente, ao lado, que nem tem falado tanto agora, o Fernando Haddad, que a elite não tem contribuído de maneira como deveria. E aí eu abro um parênteses. Posso até concordar que não seja em 100%, mas se não for a elite, aí a gente vai enquadrar o empresariado, a gente vai enquadrar vários gestores de economia que são da classe mais abastada, investem, criam empregos, montam as suas empresas, as suas indústrias, e nós também não criamos um padrão, melhor dizendo, desculpa, que nos últimos 25, 30 anos, a nossa indústria tem sofrido o quê? Um revés, uma desindustrialização. Então, também só apontar, eu concordo com tudo que o Ronaldo falou, nós precisamos ter o quê? Precisamos ter uma ligação de todas as classes sociais do país. Quando você fala imposto, eu sou contrário de dizer assim, ó, quem ganha muito tem que pagar mais e pagar sozinho. Não, todos têm que pagar. Aquele que ganha pouco, que pague pouco, mas também contribua, que teremos um país mais igualitário. Ou eu estou errado, Marcos? Não, eu diria que o que existe aí tem que ser uma proporcionalidade. Ele não vai pagar muito, porque ele vai pagar uma proporção sobre o que ele ganha. Então, nunca será muito, será uma proporção sobre o que ele ganha. E ele, obviamente, pode suportar esse tipo de pagamento, porque ele quer de volta os serviços, né? Então, isso não nasce de graça, né, Paulo? Agora, a resposta para tudo isso, de desenvolvimento, sempre foi e sempre será a educação.
A China é, porque este é o terceiro presidente chinês que é um engenheiro. A formação técnica e que é extremamente estimulada dentro da estrutura da China. De estudantes na China é gigantesco. Da Índia, ok? A Coreia, eu acho que é o exemplo mais emblemático disso, né, Paulo? Coreia do Sul, né? Agora, a provocação, eu acho que é inerente ao ser humano. Eu tenho visto muita belicosidade no ser humano, em vez de buscar uma harmonia no contexto, existe esse assulamento, né? Essa provocação a um enfrentamento que é, como um linguajar que você gosta, jogar para a arquibancada, né? Pura e simplesmente jogar para a arquibancada. Então, só para concluir, se nós olharmos que nós somos uma república de 100 e poucos anos, a Itália é a república menos do tempo do que isso, e é um baita do imbróglio até hoje nessa situação que nós vivemos. Então, olha, já tinha sido república há 2000 anos atrás. Exato. Okay? Ou seja, não é uma. Eu acho que o que nós temos hoje é o que nós sempre tivemos no ser humano, só que numa velocidade muito grande. A exposição do que nós temos hoje, de qualquer coisa que qualquer um fale ou faça, né, ou gesticule, certo? Ela se repercute numa velocidade muito grande. E sempre dentro do mesmo viés que eu acho que é o lado perverso de quando você compartilha a informação. Aquilo que é maldoso, aquilo que é provocativo, de novo, aquilo que, em vez de buscar um consenso de progresso, porque é o que está escrito na nossa bandeira, né? Ordem e progresso. Eu não tenho visto isso realmente nos últimos anos, né, Paulo? Não. E educação é o seguinte: nós somos aqui de uma geração que nós estudamos em escolas públicas, que era o melhor estudo que nós tínhamos disponível. Porque havia, inclusive, um investimento na qualidade e na qualificação do professor. O que nós vemos hoje o que se entrega para o aluno é aquilo que você está colocando à disposição dele. E eu vejo, sistematicamente, as instituições federais estão promovendo greves, piquetes e outras situações, porque não tem nenhum tipo de investimento. Tá? Se nós entrarmos nas grandes universidades, a gente vê um sucateamento, vê um plano de investimento. Não existe esse conceito. A valorização do pesquisador no Brasil. Não existe esse conceito. É diferente do que existe no mundo, onde eu saio da minha faculdade e eu depois vou lá e invisto na minha faculdade para desenvolver pesquisas, para eu poder receber o retorno daquilo. Este é o papel. Nós não temos esse papel. Então, falar em abrir instituições de ensino é producente, mas ela precisa ser preenchida com gente qualificada e muito bem remunerada. Porque esta semente só se reproduz com alguém que a alimente de forma correta. Outro dia eu vi, Ronaldo, um político, um deputado federal do Amazonas, ele foi muito assertivo, eu não me recordo o nome dele agora, uma falha aqui minha, do jornalista Eduardo Lucas, mas ele disse o seguinte: precisamos de escolas, institutos federais, precisamos de universidades, precisamos dos governos estaduais e municipais fortificando a educação, só assim o Brasil deixará de viver, porque o presidente Lula também falou que o Brasil não pode viver inteiramente do Bolsa Família, mas algo que o próprio governo criou para tentar fazer o manejo das necessidades dos mais necessitados sempre. E ele tem que existir, sem sombra de dúvidas, mas precisamos diminuir isso. Só que aí a gente percebe que, como muito bem colocou o Marcos, que até por formação como engenheiro, eu monto uma escola, eu monto uma universidade, eu monto um instituto federal, eu preciso investir não somente na construção, eu preciso investir no que eu vou pôr ali dentro. Acho que a construção é a parte mais barata que tem. A manutenção, aquilo seria. Persistir com aquilo é que custa. Eu vou chegar no Ronaldo. E aí esse deputado falou: já existem convênios de vários estados e municípios com o governo federal. Então, uma prefeitura, um governo estadual, um governo se cotizam para a manutenção daquilo ali. Só que precisamos investir no ser humano, no preparo dele e na tecnologia que ele vai utilizar lá dentro. E aí, por que eu digo isso também? Porque o presidente Lula, que eu acho que já está no viés aí da eleição de 2026, ano que vem, também propôs agora, e vai acontecer, que 60 milhões de brasileiros não precisarão mais pagar energia elétrica. Aí eu fico fazendo aqui minhas contas, eu não sou engenheiro como Marco, jornalista é ruim de mas mas na hora que mexe na parte mais sensível do corpo humano, que é o bolso. O seu. O meu. Eu não diria que... Você tem pessoas que realmente não têm hoje praticamente nada para se manter, então precisam ter uma assistência permanente
e ensiná-las a tentar sair. Mas, Ronaldo, se eu deixo 60 milhões de brasileiros sem pagar a conta de luz, quem que vai pagar isso? Eu, você, o Marcos, a Virgínia e todos os outros. É uma situação muito precipitada. Primeiro que nós vivemos constantemente várias alterações até nas tarifas. Correto. Olha, vai entrar na bandeira vermelha. É isso. Choveu, não choveu. Bandeira verde. Caiu a rede, não sei de onde. Né? Eu acho muito simplista dizer isso. Eu acho que volto a dizer que é mais um discurso, mais um apelo, é mais falar com os simpatizantes, captar mais, né? Até em função do histórico recente energético nosso. Sim. Eu estou aqui do lado de um engenheiro que acompanhou, logicamente, o Brasil crescendo, o Brasil voltando a um estágio de derretimento, em períodos aí, a paralisação da indústria do Brasil, que tem vários fatores aí. Existe o fator China, mas existe a falta de investimentos feitos ao longo do tempo. O Brasil formou muito mais bacharéis, esqueceu os engenheiros. A verdade é esta. Esta é a verdade. Se o Brasil hoje, você tiver aí um surto de crescimento que bata 7%, 8%, você não tem energia elétrica, não temos energia elétrica para atender as demandas desse desenvolvimento rápido e em estágio bastante contínuo. Nós não temos engenheiros, tá? E chama a atenção na formação dos engenheiros, do Colégio de Engenheiro, recentemente, agora, nas provas do ENAD, né? Porque um dos piores desempenhos foi engenharia mecânica. Só 18% conseguiram alcançar um grau satisfatório de excelência. Quer dizer, então, também você criar cursos, aí eu realmente me alinho a vocês nesse sentido, você criar determinados cursos de formação superior, etc., sem uma entrega de qualidade, você está prejudicando a sociedade e está iludindo aquele aluno que foi lá e não estudou e fingiu e passou para ter uma titularidade. E aí nós temos um mercado, muitas vezes, repleto de canudos, mas com falta de essência e conteúdo para o desempenho, até mesmo das situações mais frequentes. Né? É preciso estar atento a tudo isso. Acho que é um passo sempre importante você criar as estruturas, você construir, mas nós temos uma crise hoje de recursos humanos. Essa é uma realidade. E essa crise de recursos humanos, ela se arrasta há um bom tempo. Exato. Você pega hoje o mercado de trabalho, né? O mercado de trabalho ele tem que garimpar praticamente para buscar o perfil daquele que atenda às expectativas da empresa e os objetivos fins que a empresa traçou para atingir. E para isso ela precisa da sua força, que a sua força, o seu recurso humano, suas forças de mão de obra, os seus mais diversos estágios, né? Desde lá dos seus CEOs, seus executivos, aos seus supervisores e até o andar de baixo lá no chão da fábrica. Né? Então, isso é um problema de fato preocupante, né? Que a gente precisa pensar, a gente precisa resgatar a melhor formação. Hoje, aqui são vários fatores, eu não sou um expert nisso, em educação, mas a minha vida profissional, ela me induz a que eu tenha a busca, a leitura e entender um pouco do que é esse nosso Brasil hoje, né? E nos cabe uma reflexão sempre. Na questão hoje, especificamente, nós temos uma informação muito fast food. Né? Então, hoje, tudo o que a internet nos trouxe, o mundo digital nos trouxe, tá? Ele nos trouxe uma coisa. Antes de nós iniciarmos o programa aqui, o Marcos fez uma brincadeira da inteligência artificial e a burrice artificial. Né? Então, o que é que ocorre hoje? As pessoas, e não foge a este modelo, muitas vezes, porque está muito fácil, muito simplista, muito tranquilo o acesso de se colocar qualquer coisa e buscar uma resposta. Isso, às vezes, acaba caminhando naquele que está em informação. Quando na informação, você precisa absorver-se de conteúdo, né? De conteúdo até para você criar uma massa crítica daquilo que você vai buscar. Então, acho que a gente tem um problema muito sério a pensar assim, tá? Que é na formação desses professores, na formação dos nossos profissionais. E o que é importante, que nós precisamos desses profissionais.
Tá? Eu sou advogado de formação, sou técnico em mecânica industrial da minha juventude, eu sou de uma geração de engenheiros que estudei em escola pública, mas eu não tinha aptidão. Até digo de vez em quando, Marcos, eu discuto até uma coisa, né? Eu entrei no colégio técnico no meados dos anos 70, era um vestibular difícil, fui estudar mecânica, fiz 3 anos de mecânica, terminei o 2º grau e não voltei para o 4º ano porque eu não tinha aptidão. Mas aprendi e tive uma boa base. A minha turma, na época, de cerca de 50, formaram-se, nos anos 50, formaram-se... Não ser enganado na repipoca da parafuseta, né? Eu percebi que, na primeira vez que eu entrei dentro de uma indústria, um parque industrial, eu me senti confortável. Eu era um adolescente de 17 anos. Né? E a minha geração foi de engenheiros, e a minha vida seguiu outros caminhos. Mas digo o seguinte, o Brasil precisa de engenheiros, o Brasil precisa de cientista. Essa é a mão de obra que nós precisamos, tá? Hoje, no Brasil, para que o Brasil tenha uma alavancagem de desenvolvimento. Para que nós possamos ir para o intervalo, eu não sei se o Marcos quer complementar, só dando um exemplo dessa guerra comercial que o mundo está vivendo, que tem um amigo meu que mandou, eu não vou fazer isso, mas foi muito bem sacado, né? Ele diz que o mundo hoje está sendo comandado pelo Pato Donald, né? E aí eu tentei parar para entender e depois ele me... Mas é mais ou menos por aí. Veja que nessa guerra comercial, a China, que ontem, isso parece que não vai terminar nunca, né? Foi taxada em 245% pelo governo norte-americano. E o governo norte-americano parece, Marcos, que ainda não entendeu a matemática. O Trump acho que não acordou para a vida, alguém vai ter que chegar lá e falar assim, ó, acorda aí que o negócio não é assim, não. A China avisou a Boeing que não compra mais um parafuso da Boeing. E a China declarou, e a China compra muitas aeronaves. Aí a China declarou que o primeiro país que ela tem na alça de mira para fazer a compra chama-se Brasil, da Embraer. E a Embraer, muito bem colocada pelo Ronaldo em relação ao preparo, deixa eu saudar aqui o nosso querido Ailton Claudio Ribeiro, para quem não sabe, ele tem formação de engenharia aeronáutica e virou depois, né, um ótimo auditor fiscal, mas tem essa formação do ITA. Por quê? Essa excelência nessa qualidade de trabalho e produção e produto final, que são os nossos aviões, se deve ao quê? A nossa engenharia, a nossa pesquisa aprofundada, pesquisada e testada pelo mundo inteiro. Então, Marcos, quando a gente fala de excelência, né, que o Brasil tem que alcançar em todos os sentidos, é nisso que a gente está falando, né? E não adianta culpar uma ala da sociedade, ou 2 ou 3, se todos nós não fizermos. Inclusive, para incluir a classe política, que devolve muito pouco. Veja o que ele se propõe a fazer quando você fala em emendas impositivas, que o presidente diz que de 26 para 27 não teremos dinheiro, e aí cita, olha, precisamos pagar emendas impositivas, que são os repassos obrigatórios. Precisamos ter fundo, o fundo partidário, né? Então, tudo isso pesa e nós não teremos dinheiro. E aí a gente está falando o quê? Educação. Porque você vê muita gente despreparada em todas as áreas sociais do país. E você, como professor universitário, sente isso todo dia, quando sente entrando na sua sala de aula, se preparando, a universidade investindo para que você possa fazer o melhor, você também precisa do quê? Do feedback do aluno. É uma situação interessante, vai. Não tem, Ronaldo, muito obrigado pelo reconhecimento que nós só desenvolvemos com engenharia. Eu olho para o meu passado italiano e o mundo ocidental só é o mundo ocidental porque cada soldado romano era um operário da construção civil. Exato. E nós temos tudo que se gira no mundo e que fica como legado no mundo é aquilo que se constrói, porque nós somos muito transitórios. E veja as obras, né? As fortalezas que eram produzidas sem tecnologia. Não, tinha tecnologia, sim, né? Da época que está durando até hoje. Agora, o que nós temos nesse viés é o seguinte: primeiro, eu sou totalmente favorável à inteligência artificial como uma ferramenta. Como nós somos de uma geração que, fortuitamente, nós começamos totalmente analógicos e fomos sendo aculturados progressivamente para o mundo digital, nós tivemos a possibilidade de mastigar essas informações e saber o que é o bom e o que não é tão bom. Eu, quando me formei, no milênio passado, né, o mais importante era uma palavra em inglês chamada know-how. Como fazer, né? Hoje, a palavra é outra mesmo, em inglês chama-se know why. É por que eu estou fazendo.
Porque se eu não souber por que eu estou fazendo, eu não sei como é que eu vou manter aquilo, e muito menos como é que eu vou reparar numa eventualidade, Sim. ou como eu posso melhorar, porque eu não sei onde é que eu errei. Então, usar as ferramentas que nós temos hoje, e principalmente a inteligência artificial, que em alguns meios se propaga de forma violentíssima, eu vejo inclusive na área de direito, onde hoje as pessoas fazem iniciais, não as fazem, né? Mete um prompt lá na inteligência artificial e sai aquela peça, e ele não tem a capacitação teórica para fazer uma análise crítica daquela informação que ele está recebendo de volta. Sim. Então, hoje, o desafio é, eu preciso estudar muito mais do que eu precisava anteriormente. Exato. Porque hoje eu tenho ferramentas muito mais velozes, Sim. eu tenho ferramentas muito mais consistentes, Sim. eu tenho ferramentas hoje com muito mais facilidade para usar isso como uma ferramenta. Só que as pessoas assim não o querem. Né? E esse desestímulo que nós temos na parte formal de contratação de trabalho, que é muito para qualquer empresário, você já teve vários aqui, falando, inclusive o meu xará, lá, o Marcos Muniz, em que o empresário, para ter um funcionário extremamente tributado, está provocando uma dicotomia que eu vi recentemente também ser usado pelo viés político. Nós tivemos a maior taxa de emprego nos últimos 10 anos. E por quê? Porque nós temos quase 50% ou mais de trabalhadores informais. É verdade. E aí você fala, bom, lógico que aquilo que vai procurar trabalho e desenvolve o trabalho é aquele que ainda deixou o mundo informal. Sim. Né? E isso é muito complicado, porque, de novo, aquela semente que você planta, e eu vejo isso, porque hoje eu estou como vice-presidente do Educandária Anália Franco, que existe há mais de 100 anos, criando sementes e educando crianças de 4 meses de idade até quase 6 anos, ocupando um espaço que sempre foi e deveria ser ocupado pelo poder público. Sem dúvida. E nós somos uma instituição privada. Okay? Mesmo que tenha convênios de suporte para aquilo. Mas qual é o objetivo? A mão que balança o berço é a que educa. E você tem que fazer isso no tempo certo para isso. Sim. Se assim não se o fizer, ele não vai entender esse conceito. Não. Então, olha lá, vamos fazer lá no Educandário. Estão fazendo lá uma horta comunitária. É verdade. Ali do outro lado, na estação Sorocabana, tem um local que tem uma série de situações. Nós já conversamos, eles estão trocando informações. Eles vão levar as crianças lá para ver um pé de banana inteiro, para saber que a banana sai dali. Certo? E, ao mesmo tempo, ele tem uma horta ali dentro do Educandário para ele plantar alguma coisa. A banana é cultivada, não fabricada. Não, e aquela coisinha, aquela sementinha que ele plantou, cresce. E ele vê. Exato. Então, é isso que nós vamos fazer. Eu acho que nós temos, infelizmente, um hiato, uma geração, que esta que nós, infelizmente, estamos vendo de adolescentes, e adolescente virou uma palavra, né, Ronaldo, muito extensa, né? Quando é que termina a adolescência agora? Agora parece que está passando dos 30 já, né? Olha, ele está, mas está muito econômico. Acho que tem gente aí com beirando os 40 e está adolescendo. Tem adolescente, doutor Roberto Monteiro dando um bom dia aqui para nós. Doutor Roberto, o senhor não falou que citamos agora. Bom dia para o senhor, bom dia para a dona Mirtz. Bom dia para o Paulo, lá em São Vicente. Bom dia para o nosso querido Cacá, o empresário em São Vicente também. Bom dia ao doutor Emílio Puime. Bom dia ao Bento, lá em Florianópolis. Mandou você viu que ele mandou imagens bonitas lá de Florianópolis. Falar que Florianópolis é bonita é complicado, né? É chovendo molhado. E vem uma obra gigantesca naquela avenida da... O sistema viário lá está mudando muito. E precisa, né? Fora isso, apesar de eu não ser fã do governador de Santa Catarina, porque ele é muito radical, Jorginho Mello, mas eu dou voto para ele o seguinte: trabalha muito. Santa Catarina hoje é um canteiro de obras. Eu que estive lá em 2023 para 2024, eu pensei que estava num trem fantasma, porque era de assustar as rodovias de Santa Catarina. À noite, então, era um suicídio transitar. Você não enxergava nada. Porque acidentes aconteciam, né? E olha que você está falando daquelas principais, que é a BR-101. Estou falando das vicinais, nem dos caminhozinhos. E você ainda não foi lá para a BR-116, que corta o estado lá pelo lado oeste dela, vamos dizer assim. Né? Que também vão sofrer aí várias intervenções. Mas, participação. Diga participações, gente, que a gente vai para o intervalo e vai voltar com outros assuntos também, como está me preocupando o seguinte, viu? O governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, não sei se é amigo do Ronaldo, não sei se é amigo do Marcos. Eu não conheço pessoalmente. Parece uma boa pessoa, porém, entretanto, abre aspas, fecha colchetes, como diria o professor em português, ele dizia o seguinte, quando assumiu: vamos modernizar o estado de São Paulo. Vamos lá. Hoje a visão do governador é privatizar praticamente tudo.
A penúltima, que a última nunca virá, no final do governo, é aqui para a Baixada Santista. Nós vamos comentar isso depois no intervalo, que é a Lesp aprovou projeto dele mesmo, do governador do estado de São Paulo, que é a privatização da travessia de balsas em todo o estado de São Paulo, mas refletindo diretamente aqui na Baixada Santista. O contrato de duração de 20 anos, projeto que prevê 1 bilhão de investimentos na modernização do sistema de travessia de balsas. Concessão inclui 14 travessias, como Santos-Guarujá. Ronaldo já atravessou essa fez milhares de vezes. Nossa. São Sebastião e Ilhabela e outras onde tiver no estado. O texto segue para a sanção do governador. Detalhe, o texto segue para a sanção do governador, o projeto que é dele mesmo. Então ele vai só fazer assim. Ó. Mas quero um instantinho, ele pode não sancionar, ué. Jura? Sei lá, né? Tá de repente o cara dorme de um jeito e acorda de outro. O senhor está dizendo que a inteligência natural... Vai falar assim, quem fez esse projeto desse jeito? A sensação que eu tenho com a travessia, e aqui nós temos o nosso túnel... Não, deixa eu concluir meu raciocínio, que é muito importante isso aqui. É como se nós chegássemos no final da era do Lampião, né, do Lampião, você ter luz através de Lampião, e aí houve o advento da energia elétrica, né, Paulo? E aí começaram a fazer lampião mais bonito, lampião mais lapidado, lampião com folheado a ouro. Bom, a impressão que eu tenho é essa, vamos gastar dinheiro no quê? Bom, vamos fazer o seguinte, a gente já vai dar aqui, porque senão eu vou ficar nervoso. Ultimamente, Ronaldo, eu ando tomando açúcar com café. Dá chocolate para ele, Virgínia. O café ficou caro, chocolate. Então você põe 3 dedos de açúcar e 2 de café. Ó, os nutrólogos, né? Que esse nome tem que falar assim, né? Nutrólogos. Né? Dizem o seguinte, que o chocolate atinge a sua endorfina e te dá uma satisfação e baixa a sua agressividade, entendeu? Então, coma chocolate. O Mike Tyson nunca comeu chocolate. Não, o Mike Tyson, coitadinho, eu acho que punha um chocolate bem longe para ele e falou assim, você vai batendo em todo mundo até chegar lá naquele chocolate. Bem amargo, né? Aí e quando chegou lá, ele falou, nossa, esse troço amargo, vou bater mais, hein? Mas nós vamos chegar lá. Virgínia, participações, a gente vai para o intervalo, o Ronaldo vai comentar, porque também, né, o governador é uma no cravo na ferradura, também declarou o seguinte, né, para a Baixada Santista, Ronaldo, que é um estudioso também, o Ronaldo está preocupado agora, não com Minha Casa e Minha Vida, mas com casa, para a gente poder morar, né, Ronaldo? Porque é importante que a sociedade discuta isso, mas o governador, ele dá uma no cravo na ferradura e mais, ele está apressando todo mundo. Diz que ele fez uma reunião recentemente no Palácio Bandeirantes, ele é proativo. Ele disse o seguinte, você não estava para cuidar ali da terceira pista do acesso São Paulo-Baixada? Aí o sujeito falou, está na mão da secretaria. Aí ele virou para o outro e falou, peraí, você não é um engenheiro responsável por dar o andamento da obra do túnel Santos-Guarujá? Aí no processo, governador. Aí viu no meio ali, vem cá, aquela obra que eu pedi para desengavetar o projeto Parelheiros-Mongaguaitaém, está com você? Já não está mais comigo, já passei para frente. Aí você aí atrás, você vem cá, mocinha, vem cá. O trem ligando o Planalto à Baixada Santista está nos trilhos? Ainda não, governador. E o de Campinas também. Também tem o do interior, que vai passar por Campinas, muito bem lembrado. Aí falou, e o processo aí de privatização das travessias de balsa? Quem está cuidando disso? A obra do Rodoanel Norte, que está dando uma confusão desgraçada, porque os prefeitos não querem que faça isso, do jeito que está acontecendo. Enfim, nós temos muito para discutir também. Depois nós vamos falar também, segundo o Partido Liberal, 300 votinhos já estão na caixa para anistia. Ronaldo, como advogado, estudioso, Ronaldo, se eu não estiver equivocado, já foi militar, né? 5 anos, 11 meses e 7 dias. Você foi prazeroso, hein? Você viu só? Você viu só? Ó. O senhor teve algum capitão, algum comandante chato? Sempre. E vou dizer mais uma. O governador ontem acordou de pé esquerdo. Não, esquerdo não, porque os caras... E ele é militar, né? Foi. Não, você sempre é. Não, você entendeu o que eu quero dizer. Ele olhou assim. Vamos privatizar a polícia militar? Não dá, governador. Não me traz problema. Então vamos mudar o comandante. Vamos mudar. Daqui a pouco a gente vai falar isso também, né? Diz que pegou de surpresa, mas fica a pergunta no ar. Será que só mudar o comando da polícia militar resolve? Daqui a pouco a gente chega lá. Virgínia, participações, intervalo. Eu vou tomar uma xícara de açúcar. Com um pouquinho de café. Uma gota de café para acalmar.
Dininha Couto, bom dia, amigos. Ailton Cláudio Ribeiro, bom dia a todos. Excelente programa. Mestre Ailton. Parabéns aos convidados, bons feriados e Páscoa a todos. Obrigado. Obrigado ao Ailton, obrigado a Dininha. Deixa eu mandar um abraço para o doutor Roberto Monteiro, que eu não falei direito aqui. E ele disse o que está acontecendo com os nossos governantes, nossos políticos, o que já era esperado. Só que eu transfiro a pergunta, o senhor me provocou já ontem à noite, hoje de manhã. O que está acontecendo com o nosso judiciário do Brasil? Que é um tal de auxílio dali, auxílio daqui. Eu sei que o senhor é contra isso, já se manifestou, o senhor colocou muito bem. Mas pera lá, né? Tem juiz aí ganhando 670 pau no mês e o povo brasileiro está com 1.518 e aí vê o presidente dizendo companheiro, ano que vem o salário vai ser 1.630. Não dá, né? Aí está tudo errado. Brincadeiras à parte, está tudo errado. Não dá para... Agora inventaram o auxílio distância para os magistrados. O senhor sabe que eu comentei com o senhor? Auxílio distância. O cara mora em Brasília, vai ganhar, sabe quanto, Ronaldo, a mais? Sabe quanto? Para se deslocar, porque ele tem trânsito para passar, isso já é estresse. Ele vai gastar tempo para chegar estressado. Um juiz não pode trabalhar direito, né? Um magistrado. R$10 mil a mais no salário. O Brasil precisa de um freio de arrumação. Vamos ao intervalo, depois o Ronaldo Marcos comenta. Abraço para a dona Valéria também, que está mandando um beijo do coração. Diz que ontem eu comentei muito bem aqui. Dona Valéria, assunto, mas eu vou retomar aqui. Fica tranquila, volto já. Consultoria contábil, tributária e empresarial para pequenas, médias e grandes empresas. Profissionais qualificados e atendimento com suporte online. O que faltava para sua empresa é M. Rocha Contabilidade. Acesse www.mrochacontabilidade.com.br. Somos desafiados a propor novas soluções todos os dias. Movimentamos, projetamos e cuidamos da sua carga a cada amanhecer. Há mais de 20 anos no mercado, a M. Muniz Logística tem como foco principal oferecer todo o suporte necessário para a importação e exportação de cargas com agilidade, eficiência e segurança. Com estrutura junto ao Porto de Santos, a M. Muniz Logística possui filial e pontos de apoio em mais 12 estados, nos principais portos e aeroportos. Conta com uma equipe eficiente e experiente para planejar, estruturar e acompanhar todo o fluxo logístico, da importação até a entrega no destino. Possui frota para todo tipo de demanda, com segurança, pontualidade e eficiência. Veículos novos e monitorados em tempo integral via satélite, garantindo a rastreabilidade necessária para oferecer a melhor performance do mercado. Com uma gama de serviços completa, a M. Muniz oferece gestão integrada das operações aduaneira e logística. A confiança conquistada em mais de 2 décadas é consequência dos excelentes resultados obtidos diariamente com nossos serviços especializados e voltados para negócios internacionais. Possuímos ainda certificações e homologações que avaliam nossos serviços. Conte com nossas soluções customizadas. M. Muniz. Residencial Ilha de Paros, o mais esperado empreendimento da construtora Eng Plus. Apartamentos de 84 a 124 metros quadrados, 2 ou 3 suítes e varanda gourmet. Lazer para toda a família com piscina, salão de festas, espaço grill, salão de jogos, fitness e sauna. Localização excepcional, a 1 quadra da praia. Avenida Epitácio Pessoa, número 111. Visite o plantão do local ou acesse engplus.com. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. Viva o privilégio de contemplar o mar todos os dias. Residencial Bali.
Apartamentos de 98 metros, 2 suítes e 158 metros com 3 suítes, todos com varanda gourmet. Lazer completo na cobertura com piscina, sauna, academia, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Até 100 meses para pagar, direto com a construtora. Excelente localização com a qualidade Eng Plus. Plantão de vendas no local. Rua Coronel Prost de Souza, 19, Santos. Acesse engplus.com/Bali. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Eng Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Pessoal, nós estamos hoje no local que eu quero que você conheça aqui, você que está na Baixada Santista, em todo o litoral, que é a nossa querida Ronaldo Runner Martelo de Ouro. Querido, porque é um espaço, uma oficina de primeiro, eu estou ao lado dele, né? O mestre aqui, o Ronaldo Internacional Martelo de Ouro, Runner. Ronaldo Runner, obrigado por receber a gente aqui no programa de hoje aqui, para que a gente possa falar um pouquinho desse trabalho. Sempre da tua equipe aqui, na tua oficina, aqui na Comendador Martins, 191. O telefone você já marca aí. 13 para quem está fora da Baixada, 974085990. Vamos, obrigado pelo carinho e atenção aqui. Sempre cheio a oficina, graças a Deus, sempre cheio e eu que agradeço a presença de vocês aqui. Não, a gente era para ter vindo aqui, a gente fala no nosso programa Ponto a Ponto, sempre da Secretaria do Trabalho do Ronaldo. Vários amigos já vieram aqui, outros estão vindo para fazer o trabalho. Agora, por exemplo, Ronaldo, um pouquinho da tua história, né? Quantos anos no mercado, como atendeu? Mais de 20 anos. Comecei já em 2002. Né, aqui em Santos, desde 2007, né, tem mais de 20 anos de experiência, inclusive fora do Brasil também, na União Europeia, os países da União Europeia já fizemos trabalho lá. África também e Ásia também, uma parte da Ásia. Olha aí, até olhando para o nosso. Então, vamos olhar para o pessoal aqui. Gente, dá uma olhada aqui. O acesso que você tem ao Ronaldo Runner, com essa capacidade, ao mesmo tempo, com essa simplicidade que ele recebe todos nós aqui. Ele já esteve na Alemanha, repete aí, pessoal. Alemanha, França, Itália, Grécia, Bélgica, Holanda, México, Argélia, na África, Austrália, Nova Zelândia. E tem outros países aí também, que eu não estou lembrando agora, mas tem bastante aí. Ele acabou resolvendo ficar aqui mesmo, né? Nós aqui do Brasil, para prestar esse serviço. Já estamos de volta às 9h27. Um abraço ao Renato. Alô, Renato, um abraço para você aí em Praia Grande, Edenício na Curva do S. Um abraço ao Décio também lá em São Vicente. Um abraço ao Matheus lá em Nova Serrana. Hoje é dia, né, Virgínia? Nova Serrana, atenção lá em Minas Gerais, terra do calçado brasileiro, também não só Franca. Só rapidamente para a gente acelerar aqui, 9h27, todos temos compromisso. O Ronaldo, inclusive, me disse que hoje ele tem que comprar pelo menos 7 ovos de Páscoa. Rapaz, você me colocou agora numa situação, 7 ovos de Páscoa. Eu acho melhor levar um caminhãozinho desse, então, hein? Aí o Misco mais vai ajudar. Primeiro eu vou dizer uma coisa para você, viu? O cartão vai ter que cantar alto pelo preço que estão os ovos de Páscoa. Mas vamos lá para a gente ir rapidamente acelerar. Então vamos lá. Questão que eu citei, Ronaldo, seriamente falando agora aqui, governador Tarcísio Gomes de Freitas, com relação à privatização da travessia de balsas do Estado e questionário de privatizações aí em rodovias, em obras. Como é que você tem observado essa visão do governador? Bem, vamos lá. Primeiro que o governador, nós falamos um instante, ele é um ex-militar, militar semi-militar, formado pela Academia Militar do Rio Grande dos Negros, depois pelo Instituto Militar de Engenharia, engenheiro militar, foi para a reserva, saiu da vida militar como capitão em um concurso que ele fez para a Câmara dos Deputados, tá? Uma espécie de controller, alguma coisa assim, e sai da vida militar para ser servidor público da Câmara dos Deputados, concursado, acho que parece que tinha 1 ou 2 vagas, e a vaga foi dele, né? Ele é brilhante. Sim. E fez uma carreira, ele começa a sua carreira com o governo Dilma, ele foi diretor de engenharia do DENIT no governo Exato. Dilma, depois, quando a Dilma é reeleita em 2014, ele é conduzido a ser o diretor executivo do DENIT. Com o impeachment da Dilma, ele é trazido por Michel Temer para ser o secretário de Parcerias Públicas, e cria-se a primeira secretaria de Parcerias Públicas dele. No governo Bolsonaro, ele é levado a ser o seu ministro da Infraestrutura.
é eleito, e ele reconhece isso com a força de Jair Messias Bolsonaro, e assim o reconhece, entre as muitas lideranças que Bolsonaro propiciou, né? E ele foi eleito, chegando rapidamente. A pauta dele, ele nunca negou que ele ia privatizar a Sabesp, que ele tem uma pauta liberal de alienar os ativos do patrimônio do Estado, do governo, as empresas, etc. E vem fazendo isso. Ele privatizou a EMAI, ele privatizou parte da CPTM, ele privatizou os ativos da Sabesp, né? E assim a sua trajetória. E agora ele quer fazer o das balsas. Pois bem, é importante fazer isso? Sim, é muito importante. Mas nós precisamos de outras respostas também, governador. Quando você nos traz a notícia aqui, Eduardo, que ele sentou com o seu secretariado e cobrou, não basta apenas vender os ativos. É preciso que esses ativos que entram recursos, ele traga de volta alguma coisa. Então, vamos lá. O Lula está falando no Instituto Federal. Vou trazer isso. Olha, estou inaugurando aqui um hospital, especialidades, vou comprando isso, comprando aquilo. Privatizou também, está privatizando gestão das escolas, né? Agora, é preciso respostas mais para o cotidiano. Sem dúvida. É importante isso, tá? É uma concepção de Estado, gostem ou não, o governador foi eleito com esta pauta, irei privatizar. Agora, essa privatização tem que trazer de volta e rapidamente, tá? Condições aprazíveis na questão da educação, na questão de saúde, na questão da mobilidade, que é um desafio que nós temos. E é isso que nós esperamos do governador, até que essa reunião que você traz agora, que ela resulte em pontos positivos para essas entregas, não só as vendas. A privatização entrou dinheiro, não entrou? Espera que sim. Pois é, e foi para onde? Isso que eu ia falar. Para onde vai? Né? Tem que se transformar em alguma coisa que beneficia esses serviços públicos que são tão carentes que nós temos. Então você tem que ter um recurso aplicado em outras áreas. Pois é. E aí outro fato também que a gente observa que virou polêmica é justamente os estados, não somente o estado de São Paulo tem feito, é terceirizar algumas obrigações que seriam do governo estadual, ou seriam não. São, na verdade. Que é a segurança. A gente vê que no domingo, inclusive, o ministro Flávio Dino, no domingo ele disse não. Ele seguiu, né, o entendimento do TJ São Paulo e proibiu que as guardas municipais do estado de São Paulo, começando pela de São Paulo, que era o processo em vista, de utilizar a nomenclatura Polícia Municipal, porque ele alertou o seguinte, e alegou também, daqui a pouco uma Câmara Municipal de algum município vai fazer, Senado Legislativo do município de Pindamonhangaba, um exemplo. Então disse não. E aí, ancorado, né, lá no parágrafo 144/4 da Constituição, realmente veda essa possibilidade de você tirar essa nomenclatura. Mas me parece o seguinte, a gente vê a cada dia o governador citando, inclusive, e quando a gente pega isso acontecendo, que os municípios têm que aprimorar a sua segurança pública. Ora, a saúde já está sendo empurrada para os municípios, a educação está sendo empurrada para os municípios, e agora também a segurança. E quando você fala em privatizar, isso bate na porta do município também, Marcos. Olha, eu vou de novo. Nós somos uma geração que o melhor estudo que tinha era o público, a melhor assistência médica que tinha era pública, a melhor segurança que nós tínhamos era pública, porque a exceção era exatamente você ir para o estudo privado, a exceção era ir para você para um hospital privado, não tinham muitos, porque o Estado ocupava o espaço que lhe cabia com qualidade e com quantidade, ok? Isso foi largado de mão. E, por um determinado tempo, eu entendo que isso foi um viés de político, vamos dizer assim, mas se agora nós estamos dentro do Estado, que é o mais rico da nossa federação, ok? Mais rico que muitos países que existem no mundo, sim, inclusive dos nossos vizinhos, né? E toda essa parceria público-privada não se transforma em benefícios à população, é uma incoerência, porque não adianta, de novo, jogar para que bancada. Eu vou fazer a terceira pista, eu vou fazer... Tudo isso que nós estamos falando de obra, gente, se eu começar hoje, eu só vou ter o benefício daqui a quantos anos? No mínimo 5, né? No mínimo 5. No caso da terceira pista, já está falando em 10 anos. Sem dúvida. Ok? Ou seja, e ao outro lado, nós estamos projetando que nós queremos crescer com todo o país, e principalmente a atividade portuária de Santos, com anúncios de mega terminais. Como é que eu entro e saio da cidade? Isso vai travar o desenvolvimento do país. Nós falamos em mobilidade. Cadê o modal hidroviário que nós jogamos fora? Cadê o modal ferroviário que nós matamos no ninho?
Tá certo? Nós estamos ancorados, não injustamente, que eu acho que o caminhão cumpre com a função dele, mas ele não pode ser o preponderante na situação que é essa que nós estamos enfrentando. E isso depende essencialmente do investimento do Estado através de parcerias públicos-privadas, mas tem que haver um aporte. Então, este valor que auferido foi dessas parcerias público-privadas tem que se transformar em ações efetivas. Sim. E não simplesmente nós não temos um plano de governo. Nós temos, na realidade, nós não temos um plano de ação que seja continuado, um plano diretor de trabalhos. O que nós temos são planos de governos estanques. E aí eu deixo de ser eleito, o Eduardo fala, o meu desafeto agora vai ver só, vou furar os olhos dele, vou parar todas as obras que ele começou, vou cancelar. Exemplo mais típico do que isso, e o anel, o Rodoanel Norte. Sim, está tendo que muita viga essa polêmica. brigalhada que não termina nunca. Não termina e vamos ter prejuízo, e inclusive o projeto, nesse momento, para essa descida nova, a terceira via para Baixada, passa pelo Rodoanel. Sim. E vários prefeitos disseram que não querem lá, e não querem no modelo que está sendo adotado. Isso é uma questão para a gente discutir lá na frente, só para mudar a pauta às 9h34, que a pauta agora também, o doutor Roberto perguntou de novo aqui, vamos falar da questão da segurança. Nós estamos tendo uma crise na segurança no Estado, isso é claro. Vários prefeitos do interior têm se manifestado contrários pelo seguinte, segundo eles, têm pedido viaturas e não recebem. Receberam viaturas agora no final do ano e foram recolhidas. O litoral, eu vou ser muito sincero, eu não estou aqui para ser algoz de coisas ruins, mas outro dia eu andei uma semana inteira, não vi uma viatura de polícia, seja ela militar ou civil, não vi. E eu ando muito a pé, até porque a cidade é propensa a isso. Porém, então você tem que começar a andar de carro, que aí você vai andar mais rápido, né? Eu chamei a vai atenção, andar mais longe. Eu chamei a atenção aqui, inclusive, até agora ninguém respondeu. A famosa gangue ou as gangues de bicicletas, a gente vê toda hora. Sim. A gente só não foi alvo ainda porque eu saio sem nada, só não saio pelado para não ser preso, porque aí aparece a polícia. Porque eles vêm, rodeiam você, olham você. Eu citei Conselheiro, citei Cesário Mota, citei Oswaldo Cruz, citei Ana Costa. Eles passam 4, 5, o mínimo são 2 ciclistas. Eu pergunto onde está a polícia. Que você está vendo. Eu estou vendo, fora os que eu não vejo. Tá? Aí vamos lá. O governador Tarcísio Gomes de Freitas fez a substituição do comando da Polícia Militar. Ele acabou escolhendo o subcomandante José Augusto Coutinho para substituir o atual comandante-geral da Polícia Militar, Cássio Araújo de Freitas, que várias vezes veio à Baixada Santista, a Operação Verão, aquela operação depois da morte do policial da Rota, os 2 policiais da Rota que morreram aqui, me parecia bastante envolvido nessas questões, mas foi vítima agora do quê? Do que a sociedade está cobrando. Um grande número de crimes na Baixada, no estado inteiro, São Paulo. Veja que Pinheiros, Moema, Alto da Lapa, Morumbi, Higienópolis, o índice de assalto só cresceu. E aí vem o infográfico do Estado dizendo, mentira, as pessoas estão relatando. E muita gente já não vai mais a uma delegacia fazendo boletim de ocorrência. Ronaldo Ferreira ajuda só mudar, vai resolver só mudar o comando, e mais ainda, a crítica vem em cima do atual secretário de Segurança, Guilherme Derrite, que teria, entre aspas, pedido ou escalado ou escolhido, não sei, repito, como ontem, o doutor Roberto, para o prefeito de Santos colocar a secretária Raquel Galinatti, que também está envolvida em uma nova polêmica, espero que não seja verdade, mas o nosso querido Sandro Tadeu, no BS9, levantou a pecha aí, que há um áudio, inclusive, que o vereador Rui de Rossi Júnior, do PL, junto com seus companheiros de Câmara, principalmente do PL, denunciaram a vereadora, que pediu para uma viatura oficial da Guarda Civil de Santos parar no local, em frente a um comércio. E aí talvez o motorista, olha, se parar aqui é proibido, não sei o que, ela teria dito, segundo a gravação que o vereador apresentou, e o Sandro Tadeu reproduziu a fala, esse negócio desses vereadores manda tudo a M3 pontinhos. Não cabe isso na fala de uma secretária de Segurança. E mais, também tem aí alguns advogados que nos mandaram, me permita não citar os nomes dele, que ela começou a fazer a divulgação da Polícia Municipal aqui na cidade, do qual não vai se adotar por enquanto. Pelo menos por enquanto não se pode adotar. Há uma sessão da Câmara reservada para essa discussão, que ainda não aconteceu. Ronaldo, muitos assuntos dentro de uma coisa só, da segurança. Governo do Estado, segurança pública e muito mais, mudança do comando da Polícia Militar. Vamos lá, rapidamente. Primeiro, na última pesquisa feita
institutos de pesquisas que fazem, que mensuram aí quais são as principais preocupações do brasileiro, e junto com elas pesquisas de opinião para a sucessão presidencial, trouxe hoje a número 1 do brasileiro, segurança. Ultrapassou hoje a saúde, ultrapassou a educação, ultrapassou tudo, é segurança. Então, o brasileiro está vivendo o quê? Uma sensação geral de insegurança. A estrutura da segurança no Brasil, ela passa pela Polícia Federal, a Polícia Judiciária, a Polícia Militar, a Polícia Rodoviária Federal. Essa é a estrutura de segurança pública. Quando o Estado, por falta de recursos, tudo, as guardas municipais foram originariamente criadas para o patrimônio municipal. Iniciou-se uma distorção em função de quê? Aí as prefeituras municipais, de modo geral, não tinham efetivo para cobrir o patrimônio municipal. Terceirizou-se isso, de modo geral, para empresas de segurança, portaria, etc. Houve hoje um aceno das guardas municipais suprirem aquilo que o Estado não está conseguindo dar. Vamos falar de São Paulo especificamente. A Polícia Militar de São Paulo sofre um problema muito grave de efetivo. Tá? Hoje a Polícia Militar ela tem cerca de 15 mil homens, mais ou menos, eu calculo, melhor, 10%, em torno de 10 mil homens, ou talvez um pouco mais, não tenho os números, de efetivo da Polícia Militar. Tá? Tanto que o governador quer, até o final do ano, contratar via concurso público, mais 5.400 policiais, dos quais cerca de 5.200, 5 mil praças, né? Cabos e soldados, acho que mais 200 para a Academia Militar do Barro Branco, e outro tanto de médicos, dentistas, veterinários, etc. Então, mais ou menos, dá cerca de 5.400 aí. Por quê? Você tem uma defasagem. Lá atrás, ainda no governo do ex-governador Geraldo Alckmin, teve um período aí que nós ficamos quase 2 anos sem concurso na Polícia Militar. A Academia do Barro Branco, por exemplo, todo ano fazia um concurso para no início do ano começar uma turma de alunos oficiais, ela foi para meio de ano. Esse meio de ano passou para o outro meio de ano. Então você ficou com um hiato aí praticamente de 1 ano sem ter concurso. Isso você faltaram oficiais na rua. Sim. Da mesma forma, até então haviam 2 concursos para a academia, para a entrada como cabos e soldados, para a escola de soldados, eram 2 concursos anuais, abriam um no início do ano, outro ao final do ano. Houve um período que só abriu um no ano. Aí você tem um efetivo de 80, 90 mil homens. Aposentam-se, porque o policial tem uma carreira de 30 anos, completou os 30 anos, ele vai embora, vai para a reserva. Então você tem, ao longo do ano, muitos policiais que saem da ativa, vão para a reserva, outros têm problemas de saúde, outros passam em outros concursos, ou voltam para a vida, porque o salário é ruim. A verdade é essa, o salário é ruim. Se você pegar hoje, tem guardas municipais hoje que pagam mais do que um soldado da Polícia Militar. Correto. Então não é atrativo. Você veja, muitas vezes oficiais que levam 4 anos para serem formados numa Academia do Barro Branco, para você formar um comandante, daqui a pouco ele está prestando um concurso para a Polícia Federal, porque ele, como agente da Polícia Rodoviária Federal, vai ganhar mais que um tenente. Né? Então, o atrativo do salário. Então, primeira coisa, você tem que trazer de volta massa recursos, abrir concurso, e a entrada do concurso é valorizar a carreira. Exato. É valorizar a carreira com salários, com qualificação, etc. Isso é um problema sério. O problema das guardas municipais, nós vamos criar uma esquizofrenia na segurança pública. Esta é a verdade. Está lá na Constituição, e o ministro Dino, com todas as críticas, ele tem toda a razão. Não é competência, não está na Constituição Federal que guarda municipal seja polícia. Polícia requer protocolos, polícia requer estrutura, estatutos, corregedorias, né? E, acima de tudo, ser contemplado na Constituição Federal. E na Constituição Federal não contempla esse tipo de atividade da Guarda Municipal, com todo respeito à Guarda Municipal. Ela não é polícia municipal. Vai ter que mexer na Constituição Federal. Então, apresente um projeto de emenda constitucional e insira os guardas municipais, acabem com a Guarda Municipal, crie as polícias municipais como estruturas, como parte da segurança pública dentro da Constituição Federal. Ronaldo, para finalizar com você, estou perguntando em relação à secretária Raquel Galinatti, não tive oportunidade, a gente teve convite 2 vezes, segundo a assessoria, ela não tinha agenda, estava em São Paulo a compromisso, não pôde vir, mas o PL está pedindo a sua exoneração, vai apresentar esse pedido formal ao prefeito Rogério Santos. Me parece que não está faltando uma sensibilidade de alguém na Câmara trazer a secretária junto aos vereadores, ter uma discussão saudável, de alto nível. Eu posso acreditar, não posso e não quero crer que de ambos os lados não tem ali um crescimento, não somente de pensamento, de cultura, de caráter, para desenvolver um raciocínio, senão a gente está tendo o quê?
uma segregação de uma secretaria tão importante que a cidade tem, investe muito, Santos investe muito na segurança, e a gente está percebendo que esse é mais um caso que tem o nome da secretária envolvida. A construção da política, ela se faz pelo diálogo, acima de tudo. Embora eu tenha posições, eu acompanho esse episódio aí pela imprensa, as informações que eu tenho pela imprensa, né? Mas o que se verifica aí que talvez esteja faltando um diálogo. Esse diálogo, e para que exista o diálogo, é preciso que as partes façam concessão a isso, né? Senão nós vamos ter um monólogo. Então eu espero aí que isso seja conduzido, né? Acho que a Câmara tem lá vereadores muito experientes, né? Que vão fazer essa fervura baixar, né? E abrir portas para que possa se conversar e haver sensibilidade. A questão do partido é uma questão legítima. A estrutura partidária se permite isso. Só que essa semana, se me permite, houve na sessão de terça-feira um esvaziamento proposital, isso ninguém é criança, para se comentar este fato, e somente vereadores de oposição estavam. Outros não apareceram, na verdade, somente mais 2 que presidiriam a sessão. Não houve quórum, não houve votação. Me parece também que a gente tem que cobrar a maturidade dos nossos vereadores, sejam eles de situação de oposição, para ter um enfrentamento respeitoso, porque a sociedade, ou só a sociedade interessa na hora do voto, ou a sociedade só interessa na hora de prestigiá-los. Não. Então, quando há um esvaziamento, peraí, eu votei no Ronaldo Ferreira, eu gostaria de ouvi-lo lá no plenário, dizendo, sim ou não, participando disso. Agora, quando eu me omito, alguma coisa está errada. O eleitor vai cobrar posições, com certeza. Eu com certeza irei cobrar. Marcos, para a gente finalizar também essa sua visão em relação a isso, né? E o Ronaldo não comentou, mas nem precisaria em si essa troca do comando. Eu conversei com 2 policiais, ele disse que o comandante era bem avaliado, a tropa não tinha uma avaliação negativa dele, mas eles falaram que isso faz parte mesmo desse contexto. O coronel Cássio, só para complementar, ele comandou aqui o CPI 6. Exato. Ele sai daqui do CPI 6, ele vai para São Paulo, para o Metropolitano, e depois ele é convidado para ser Até certo ponto me surpreendeu um pouco. Eu ouvia dizer que em janeiro ele sairia, iria para a reserva, né? Ele poderia ficar mais tempo, e me parece que havia lá algum ajuste dele sair em janeiro. E agora ocorre em abril, as razões, o governo... E agora assume o subcomandante José Augusto Coutinho. Foi comandante da rota também. Exato. Tá aí, ó. Então, informação, Marcos. O nosso viés político ainda é muito complicado, né? Porque se nós olharmos aqui a nossa célula máter, que é o município, né? Acho que tudo começa aqui com os nossos vereadores. Sim. De novo, nós vamos bater na mesma tecla. Nós não temos educação para votar. E esses que estão lá eleitos não se sentem na obrigação de dar o retorno àqueles que os elegeram com os serviços que devem ser prestados com tranquilidade. Ou seja, nós não temos uma maturidade política. O que nós temos hoje é um oportunismo político. Isso não vai progredir, não vai trazer para a cidade aquilo que a gente mais precisa. Sim. A discussão é a essência do mistério político. Não a discussão no bom sentido, não é a discussão porque eu estou tendo um enfrentamento violento, eu estou tendo um enfrentamento com argumentos. Então, eu tenho que escutar, eu tenho que argumentar e chegar num consenso. É uma situação... Eu vou até fazer um comentário assim, fora da caixinha, né, pô? Eu participo de várias revisões e elaborações de normas técnicas, tá? Então, são pessoas de todas as posições que nós temos envolvidas naquele processo. Não existe votação para você chegar numa definição de alguma coisa. Existe um consenso. E esse consenso é fruto do quê? De uma discussão, onde todo mundo expõe os seus argumentos, e aquele argumento, que é o argumento de consenso, é o que progride. Correto. Então, para isso, pressupõe que eu tenha que ter, primeiro, estofo para poder discutir. É isso aí. Segundo, eu preciso saber discutir. Sim. Que é a essência da democracia. Né? E não, pura e simplesmente, tomar atitudes que são atitudes que eu chamo de covardes. Fazer um esvaziamento de uma sessão... Sim. É uma atitude covarde, é uma chicane. Nós não estamos aqui como cidadãos esperando que os nossos representantes
tenham esse tipo de atitude. Exato. Nós queremos que as soluções sejam apresentadas, sejam elas quais forem, Exato. mas elas têm que ser previamente discutidas. Bom, Marcos, obrigado pela presença. Marcos Stort, engenheiro civil, diretor técnico da A2S. Leve nosso abraço lá ao seu filho, né? A equipe também, o trabalho, belo trabalho. Permeabilização é algo muito sério também, e também aos alunos e ao curso lá na engenharia da Universidade Santa Cecília, da Unisanta, uma universidade que a gente tem um carinho muito grande também. Eu tenho feito a minha parcela, ainda não desisti, tanto não desisti que Não agora, desista, no dia 31 de março, nós tivemos a publicação da 7ª edição de um livro que chama-se Materiais de Construção, que a primeira edição foi de 1979. Quero ter esse livro em mãos, hein? Do Luiz Alfredo Falcão-Bauer, né, onde eu sou um dos coautores. Parabéns. E por quê? Porque eu quero deixar o meu legado. Vai deixar. Eu quero deixar a minha informação boa, a informação compartilhada. Quando vai ser lançado esse livro? Já foi, dia 31 de março, já está no prelo. Já está no prelo. Eu vou trazer o livro na próxima oportunidade. Aí ele servirá para vou carregá-lo como estou carregando um filho. Mais um, né? Se você tem uma participação como essa, é um filho. É um filho mesmo. Então, o que é importante é a gente entender que esse processo que nós estamos, e acho que fica aqui o recado para os nossos políticos, a história não perdoa. Não. Okay? Ela vai registrar o fato e ela vai ser resgatada e vai ser analisada criticamente mais lá à frente. Então, faça o seu legado. Você foi eleito para isso. Deixe alguma coisa produtiva e producente. Estou tendo vários pedidos de trazer vereador, a gente vai pensar aqui e a gente vai convidá-los, só para identificar aqui, ó, quando eu falo A2S, está aqui ó, na tela. Pronto, a Virgínia já aumentou a tela única e grande. Agora, aqui para que você pegue os contatos, é o Marcos Stort, mas quem manda lá, quem é que manda? É o Andrei Augusto, meu filho. Aí, ó, tá vendo? Um abraço a ele também, né? Ele que um dia venha participar conosco também, colaborando aí. Boa Páscoa para você. Muito obrigado. Uma figura doce, gentil, inteligente, sempre nos ajudando a construir o programa. Nova fase da rádio e contando com pessoas inteligentes como o mestre Marcos Stort aqui também. E outro mestre está aqui na minha frente. Quero saudar a presença aqui do competente Rolando Ferreira. Leve nosso carinho, nosso abraço. Ótima Páscoa, ótimo feriado de semana. Sexta-feira, amanhã, né? Para a família, para você. Paz no coração. E que nós estejamos aí com muita tranquilidade, paz dos nossos governantes, para que nós possamos prosseguir com as nossas vidas do trilho. Eduardo, muito obrigado pelo convite. É sempre uma satisfação participar aqui com você, a Virgínia lá. Muito bom, muito legal conhecer o Marcos hoje, compartilhar aqui, né, pelo posicionamento dele, a clareza dele. Meus parabéns. Mais especial, quero agradecer a todos aqueles que nos acompanharam aqui, desejando a vocês aqui, fazendo as palavras do Eduardo como minhas também, uma boa Páscoa a todos, com paz no coração. Nós precisamos construir nesse país diálogos, tá? Precisamos conversar para que nós possamos criar, de fato, condições para esse país. E ela começa no município, nos estados e para essa grande nação. Muito obrigado. Um abraço especial ao Marcos Muniz também, ao nosso querido Roberto Barroso Filho, ao Ronaldo, né, o nosso Ronaldo Hammer, também ao Marcelo Rocha, também ao Roberto Santana da Mecânica Eliomar, ao Jorge, a Márcia Bernardo, né, todos com muita paz do coração, uma ótima Páscoa a todos. E se você ainda não está anunciando com a gente, vai anunciar. Vem uma nova fase, aí você vai adorar. Nós estaremos inserindo a sua empresa no nosso contexto para o mundo inteiro, para que você possa alcançar mais resultados com a sua empresa todos os dias. E também lembrando, tudo aquilo que você faz e participa conosco, se inscreva no canal Ponto a Ponto da Rádio Star News. Você faz com que o canal fique mais forte, cresça e sugere também. Virgínia, vamos embora? Ótima Páscoa a todos. Ótima Páscoa para todos. Ótimo final de semana, de feriado. A gente volta na semana com muito mais informações, convidados especiais e, é claro, sempre a sua participação. Fique com Deus. Juízo, hein, gente? Juízo. E como diria o Marcos Stort, vão todos pela sombra e o Ronaldo negou a informação dos 7 ovos que ele deveria comprar. Mas ele nos trará a informação durante Eu já sei por quê, que agora ele vai esperar as promoções. Entendeu? Que já estão surgindo, né, pô? Compre 2 e leve 3, entendeu? Isso aí, vai rolar, pô. Como diria um ex-professor meu de jornalismo, tem promoção para as mocinhas só para as moções? Eu acho que aí é uma coisa que você vai ter que verificar, hein? Um abraço, gente. Tchau. Bom dia a todos.